Olá, olá, eu sou a professora Lu e hoje vou conversar com você a respeito de mais um poema do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Mas antes disso, você já sabe, né? Vinheta! Olá, pessoal. O poema de hoje é o Lanterna Mágica, né? Que está lá no livro Alguma Poesia do Carlos Drummond de Andrade. Esse nosso vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque no Lanterna Mágica, o Drummond ele distribui ali, na verdade, 8 cenas ou 8 paisagens, vamos pensar dessa maneira, porque ele vai falar um pouquinho a respeito de cada um de 8 lugares que o Drummond selecionou para poder compor, né, esse mosaico. Vamos pensar que são pequenos mosaicos a respeito de algumas cidades a maioria ali do convívio, exatamente, do Carlos Drummond de Andrade. Então a gente vai distribuir aqui, na verdade, ele, né, vai distribuir essas 8 paisagens a partir de 8 pequenos poemas. Então esse nosso vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque afinal de contas são, na verdade, 8 pequenos poemas que a gente vai dar uma analisada, tá? Então antes, deixa eu compartilhar a tela com vocês, para a gente poder ler os poemas, e eu vou ler um por um, e a gente vai analisando um por um. Antes da gente analisar um por um, repare uma coisa. O título, né? Aqui, Lanterna Mágica. Né? Então a gente tem aqui o título Lanterna Mágica. Lanterna Mágica, não sei se você sabe, mas era um instrumento de projeção cinematográfica antigo. Né? Então a Lanterna Mágica é propriamente o cinema, né? Ou a câmera do cinema. Então o Drummond ele vai pegar essas paisagens, né? E vai criar flashes a respeito delas. Quer dizer, é um desfile cinematográfico rápido, né? Com imagens bastante rápidas, a respeito de 8 espaços, 8 paisagens, e se a gente fosse enquadrar naqueles campos temáticos, né? Aquela divisão, né? Dos 9 campos temáticos que o Drummond fez a respeito da sua obra, aqui a gente teria basicamente a ideia de terra natal, porque você tem muito Minas aparecendo nesses textos, né? E, de uma certa forma, é uma transposição que o Drummond vai fazer de uma linguagem cinematográfica, né, que são aqueles flashes rápidos, né, para um discurso verbal. É isso que a gente vai ter. Ele começa aqui com Belo Horizonte. Vamos dar uma lidinha comigo? Ele fala o seguinte: meus olhos têm melancolias, minha boca tem rugas. Velha cidade. As árvores tão repetidas. Debaixo de cada árvore faço minha cama. E em cada ramo dependuro meu paletó. Lirismo. Pelos jardins versalhes. Ingenuidade de velocípedes. E o velho fraque na casinha de alpendre com 2 janelas dolorosas. Bom, então você repara que ó, ele coloca logo de cara que os olhos têm melancolia. Então esse eu lírico é um indivíduo meio blasé, né? Até certo ponto um pouco indiferente com o momento da cidade. É um indivíduo já com uma certa idade, tanto que, se você observar, né, ele coloca aqui assim para gente, ó, minha boca tem rugas, tá? Então ele é um indivíduo melancólico e já com uma certa idade. Assim como também a cidade é velha, tá bom? O eu lírico é velho, a cidade também é velha, né? Então, tanto no segundo verso quanto no terceiro verso, a gente tem essa ideia de idade, né? A idade, o tempo que passou. As árvores estão repetidas. Lembrar que a gente tem a estilística da repetição no Drummond, né? Então, frequentemente ele repete a mesma ideia, né? Se você pensar no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, né? Essa repetição. Aqui ele não repete, né? Mas ele cita a repetição. E essas árvores estão repetidas significa que há uma monotonia no cenário. O cenário é todo igual, né? As árvores são todas iguais. Assim como também a gente pode pensar nas árvores como um ciclo da vida. E esse ciclo da vida tão repetido. E esse ciclo da vida repetitivo cria o quê? A monotonia e cria as melancolias. Debaixo de cada árvore faço minha cama, em cada ramo dependuro meu paletó. Então, na verdade, essa paisagem é a paisagem onde esse eu lírico reside, onde esse eu lírico mora, né? Hipoteticamente aqui. E esse eu lírico está revendo esse espaço onde ele vive. E revendo com o quê? Com emoção. Tanto que ele coloca aí o lirismo.
Pelos Jardins Versalhes. Repare, a gente já tem um outro texto em que ele fala desses jardins, né, Versalhes, né, que é a ideia justamente dos jardins que são copiados, né, é a cópia, associada à ideia de modernização. Tá bom? Repare, são os jardins da Praça da Liberdade. Lá, se você pegar esse texto, dá uma lidinha nele de novo, assista aí, eu vou deixar o link aqui para você, né, em que ele fala justamente sobre essa cidade, esses jardins geometricamente planejados que deixam de ter naturalidade, né, porque a plantinha não nasceu ali porque ela quis, ela foi colocada lá, ela foi projetada, né? Então, pelos Jardins Versalhes, ingenuidade de velocípedes, na ideia dos jardins e as pessoas passeando, brincando ali, né, de maneira ingênua. E o velho fraque na casinha de alpendre com duas janelas dolorosas. De novo, olha a ideia aqui de velhice, tá bom? A ideia de simplicidade. Na casinha tem duas janelas, só que essas janelas são o quê? São janelas dolorosas. Então eu volto a essa ideia de melancolia que tem no início do texto. De uma certa maneira, há uma referência muito forte aqui à ideia de experiência do tempo, né? A experiência que o tempo proporciona a nós, né? E essa experiência que o tempo, né, dessa boca com rugas, né, dessa velhice da cidade, a experiência, né, que o tempo traz, é o ponto de partida para o fazer poético do Drummond nesse texto. Tudo bem? Beleza? Então, esse é o Lanterna Mágica. E aí a gente vai para o Sabará. Sabará é um pouquinho mais longo do que o Lanterna Mágica. Vamos acompanhar comigo aí a leitura? Primeiro, a 2 passos da cidade importante, a cidadezinha está calada e entrevada. Atrás daquele morro, com vergonha do trem, só as igrejas, só as torres pontudas das igrejas não brincam de esconder. O Rio das Velhas lambe as casas velhas, casas encardidas onde há velhas nas janelas. Ruas em pé, pé de moleque. Pensão de Joaquina Agulha. Quem não subir direito toma vaia. Bem feito. Eu fico imaginando, eu fico cá embaixo, imaginando na ponte moderna. Moderna por quê? A água que corre, já viu o Borba. Não a que corre, mas a que não para nunca de correr. Ai, tempo, nem é bom pensar nessas coisas mortas, muito mortas. Os séculos cheiram a mofo e a história é cheia de teias de aranha. Na água suja, barrenta, a canoa deixa um sulco logo apagado. Quede os bandeirantes. O Borba sumiu, Dona Maria Pimenta morreu. Mas tudo é inexoravelmente colonial. Bancos, janelas, fechaduras, lampiões, o casario alastra-se na cacunda nos morros. Rebanho dócil, pastoreado por igrejas. A do Carmo, que é toda de pedra. A matriz, que é toda de ouro. Sabará veste com orgulho seus andrajos. Faz muito bem cidade teimosa. Nem siderúrgica, nem central, nem roda manhosa de Ford sacode a modorra de Sabará, buço. Penas morenas de lavadeiras, tão musculosas, são pernas, né? Peraí, pessoal, deixa eu pegar o livro. Vamos lá. Acho que eu digitei errado ali, né? Salvo engano, são pernas. Então, peraí que eu parei a leitura no meio, né? Vamos lá. Salvo engano, são pernas. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Abri aqui no Jardim da Praça da Liberdade, né, que eu acabei de citar. Vale a pena você dar uma olhadinha de novo lá no Jardim da Praça da Liberdade, tá bom? Então, Sabará, pernas, são pernas, tá? Não dava sentido penas ali, né? Então, aqui, ó, faz favorzinho, acrescenta um R aqui, tá bom? Desculpa aí, pessoal. Pernas morenas de lavadeiras tão musculosas que parece foi o aleijadinho que as esculpiu. Palpitam na água cansada. O presente vem de mansinho. De repente dá um salto. Cartaz de cinema com fita americana. E o trem bufando na Ponte Preta é um bicho comendo as casas velhas. Bom, então vamos voltar. Deixa eu pegar isso do início aqui do Sabará, né? Então, note que ele coloca logo de início para gente, né? É uma cidade, Sabará é uma cidade que está próxima de uma cidade importante. Quer dizer, Sabará é uma cidadezinha, tá vendo? É uma cidade pequena,
né? E essa cidade importante é uma cidade, vamos pensar assim, né, no jogo de oposição, é uma cidade grande. Tudo bem? Belo Horizonte, por exemplo, que acabou de citar no poema anterior, né? Só que essa cidadezinha, ela está calada, tá? Ela está calada e ela está entrevada, quer dizer, ela está parada. Então é aquela pachorrice das cidades do interior, né? Aquela vida pacata, parada, né? Estagnada em muitos aspectos, né? Atrás daquele morro com vergonha do trem. Então a cidade, o trem aqui, né, remete à modernidade. Tá? Então a ideia que você tem é que a cidade está se escondendo da modernidade, ou melhor, como a cidade não se modernizou, ela tem vergonha da modernidade. Só as igrejas, só as torres pontudas das igrejas não brincam de esconder. As igrejas, né, elas remetem aqui, evidentemente, ao que é antigo. Né? Se pensar no trem, o trem é o novo. Né? É a modernidade. Então a cidade ela está escondida entre as montanhas e só se vêem as torres da igreja. A igreja não se esconde. Por que as igrejas não se escondem? Lembrar que Minas é um estado que se caracteriza muito pela sua tendência religiosa, né, pelas igrejas, pelo registro histórico muito religioso que a gente tem em Minas. Então, as igrejas, elas passam a ser, na verdade, um atrativo, né, para essa cidade. Então, o que eu tenho em Sabará como atração? As igrejas. Por isso que elas aparecem pontudas para chamar, né, a atenção para elas. Tá bom? O Rio das Velhas lambe as casas velhas. Repara que ele brinca aqui, ó. O Rio das Velhas e casas velhas, depois velhas, tá vendo? Então, a estilística da repetição aqui. Às vezes o Drummond vai fazer aqui alguns trocadilhos, né? Ele faz uns trocadilhos, uns joguinhos de palavras aqui, né? O Rio das Velhas lambe as casas velhas, ele está fazendo um trocadilho. E o rio, né? Ele está associado, evidentemente, à ideia de uma água, né? Água corrente. Por que água corrente? Porque esse rio está lambendo as casas, então é um rio que está em movimento. Né? Mas essa mesma água do rio vai nos remeter, evidentemente, ao fluxo do tempo, à passagem do tempo. Né? E a gente até lembra de Heráclito, né? Aquela ideia de que a água do rio que passa uma vez não passa nunca mais. Tá certo? Ruas em pé, pé de moleque. Aqui de novo, ó, o joguinho que ele faz. Tá? Pé de moleque. E aí você tem pensão de Joaquina Agulha. Repare que a placa, aqui é a placa da pensão, né? E a placa tem erros gramaticais. Né? Pensão não é com C cedilha, com S, Joaquina, né? Seria com O. Então, assim, lembrar que o Drummond é um autor que a gente enquadra, né, no modernismo segunda geração, mas no Alguma Poesia você tem muita influência ainda do modernismo primeira geração. Então você acaba tendo esse registro, né, muito forte do português que é falado no Brasil e que não segue as regras gramaticais. Tá? Bom, quem não subir direito, toma vaia, bem feito. E aí, aqui, ó, de novo, acabei de falar, né? É o português do Brasil, e mais do que o português do Brasil, né? É o coloquial. Tá? Lembrar que com o modernismo primeira geração, o coloquialismo ele ganha espaço na poesia. Né? Então, repare, o que está colocando aqui para gente é movimento. Né? Então, você vai ter que subir, o rio está lambendo as casas velhas, tá bom? Então, você tem essa ideia do movimento. Então, nessa estrofe, a gente vai ter uma certa reflexão do Drummond sobre um tempo incessante, quer dizer, o fluxo do tempo é incessante, o tempo está sempre passando. Né? Eu fico cá embaixo, imaginando a ponte moderna. Moderna por quê? Então, ó, de novo aqui, ó, imaginando, de novo, essa ideia aqui, ó, do coloquial, né? E é um coloquial bem mineiro. Você vai ver quando a gente já vai ter mais um mineirês aqui, com todo respeito, tá? Então, eu fico cá embaixo imaginando a ponte moderna. Por quê? Repare que eu tenho uma repetição binária, né? Aqui, ó. Ponte moderna, ó. Okay? Moderna, por quê? Uma repetição binária que a gente vai ter. Né? A água que corre já viu o Borba aqui é o Borba Gato. Tá? Então, olha a água que corre aqui. Tudo bem? Aquela ideia do fluxo incessante do tempo. O tempo nunca para. Né? O rio é um tempo contínuo, né? Aqui nesse caso. A água que corre já viu Borba, mas aqui não
para nunca de correr, né? Então, ela nunca para de correr. É como o tempo, né? O tempo também nunca para. Tá? E tempo, pronto, achamos. Então, você percebe que a partir daqui, ele está falando da água? Não, ele está falando do tempo. Né? E tempo. Nem é bom pensar nessas coisas mortas, muito mortas. Os séculos cheiram a mofo. Então, olha, os séculos cheiram a mofo, é coisa antiga, é coisa velha, tá bom? Então, é o tempo, mas que tempo? É o tempo que já passou. Que está passando, né, muito rápido e que já passou. Né? Na água suja, barrenta, a canoa deixa um sulco logo apagado. Então, repara, a canoa ela passa, mas ela deixa uma marca que se apaga logo. Exatamente como o tempo. O tempo é tão rápido que quando você viu, já passou. Né? E outra coisa, como as coisas passam, elas ficam esquecidas no tempo. Quede os bandeirantes. Ó, tá remetendo as histórias aqui. E esse quede, de novo aqui, o coloquial, né? Mas é o coloquial mineiro. Tá? Quede os bandeirantes. O Borba sumiu. A Dona Pimenta morreu. Então, o tempo passou e esses elementos também passaram com o tempo. Mas tudo é inexoravelmente colonial. Por que está falando que aqui tudo é inexoravelmente colonial? Esse aspecto colonial, né, de Sabará, a gente pode dizer que é o feitio da cidade, né, a estrutura arquitetônica da cidade, lembra o quê? Lembra o Brasil colônia. Né? Vai lembrar o Brasil colônia, né? E esse Brasil colônia tem para a gente muito a arquitetura portuguesa. Né? Esse Brasil colônia, onde ele está? Esse Brasil colônia está no passado. Mas é um passado que se faz presente. Se faz presente onde? Na arquitetura de Sabará. Tá? Bancos, janelas, fechaduras, lampiões, note aqui a ausência de pontuação. Né? Isso também é uma marca. Se a gente fosse adequar aqui, né, a gente colocaria vírgulas aqui, né? Bancos, janela, tá? Essa é uma marca também do modernismo primeira geração, ruptura com tudo que é tradicional. Então, eu vou romper com a gramática, que é super tradicional. Então, esquece pontuação adequada, de acordo com as regras gramaticais. O casario alastra-se na cacunda dos morros. Então, aqui, ó, o casario, né? Lembrar que esse casario remete-nos, né, à influência da arquitetura. Essa arquitetura colonial, como eu coloquei agora um pouco lá em cima, ali do lado para vocês, e, como eu disse, portuguesa. Tá? O Brasil colônia, tem influência de Portugal aqui, tá bom? Rebanho dócil pastoreado por igrejas. Então, note uma coisa, deixa eu mudar de cor aqui para a gente não ficar tão confuso. Ó, eu tenho um rebanho, o casario, então, né, vai ser esse rebanho, tá vendo? Pastoreado por quem? Por igrejas. Então, as igrejas são os pastores. Bem? A do Carmo é a igreja do Carmo, né? Então, aqui, letra maiúscula, faz favor. A do Carmo, que é toda de pedra, a matriz que é toda de ouro. Né? Então, a igreja nasceu aqui do poderio econômico de um tempo passado. Né? Quando ele fala no ouro, né, ele está nos lembrando o ciclo de mineração que a gente tem, né, em Minas Gerais, lá no século XVIII. Tá? Sabará veste com orgulho seus andrajos. Olha, repare, andrajo, normalmente andrajo não é uma roupa muito chique, tá? Mas ela veste com orgulho. Então, o Sabará se orgulha do que ela tem, se orgulha das suas características, mesmo que sejam mais simples. Tá? Faz muito bem em cidade teimosa. Teimosa porque é uma cidade que não quer, que não cresce, né? Que não acompanha a modernização, né? Então, mas isso faz muito bem, por quê? Porque ela mantém a tradição, ela mantém a história. Né? Nem siderúrgica, nem central, nem roda manhosa de Ford, sacode a modorra, Sabará, Bussu. Então, a modernidade, repare que aqui também faltam as nossas vírgulas, né? A modernidade, mas isso é do próprio texto do Drummond, tá? A modernidade, né, não sacode, né, a mesmice de Sabará, né, essa lentidão, quer dizer, Sabará vai se manter, né, como uma cidade antiga. Né? Pernas morenas de lavadeiras, tão musculosas que parece que foi o aleijadinho que as esculpiu, palpitam na água cansada. Então, as lavadeiras, elas estão onde? Na água, né, lavando as roupas, e aqui há a referência a uma das figuras mais importantes que a gente tem da arte brasileira, que é o aleijadinho. E que é
né? Um ícone mineiro também. O presente vem de mansinho. De repente, dá um salto. Então, ó, ele vem de mansinho. O que é o presente? Tá? O presente é justamente a modernidade. Então, por mais que a cidade queira se manter no passado, a modernidade vai chegar de mansinho, mas de repente ela dá um salto. E onde vem essa modernidade? Está aqui, ó, no cinema. Vamos lembrar que no comecinho do século XX, né, o cinema, nossa, é a grande novidade, né? E lembrar que o livro Alguma Poesia é de 1930, então o cinema está bombando, né? Então, aquele cotidiano, né, de Sabará, monótono, parado, sempre igual, de repente tem um momento de descoberta súbita aqui da modernidade, né? E o trem bufando na Ponte Preta é um bicho comendo as casas velhas. Então, ó, o trem não é a modernidade que a gente comentou há um pouquinho? Então, esse trem já vem fazendo o quê? Vem comendo as casas velhas. Então, por mais que Sabará queira manter-se distante da modernidade, a modernidade vai chegar, né? Aqui ela chega, né, muito modestamente, né, pelo cinema, e ainda mais um filme norte-americano, óbvio, né? Nesse progresso que vem de fora, ele vem, né? Por mais que você resista ao tempo, ou deseje resistir ao tempo, esse tempo vai passar. Tudo bem? Beleza? E aí, Sabará. Caeté. Caeté também é um texto bem curtinho. Vamos lá. A igreja de costas para o trem, nuvens que são cabeças de santo, casas torcidas e a longa voz que sobe do morro, que sobe. Bom, a gente acabou de ver, né, no poema anterior, no Sabará, que as igrejas era a única coisa que aparecia, né, por entre os morros lá. Agora, então a igreja está de costas para o trem. Então o trem, o que ele é? Ele é símbolo de modernidade, tá? A igreja é símbolo de tradição. Bom, então é a tradição dando as costas para a modernidade. Então é uma cidade que está fechada aí para o progresso. Mas você viu que o trem vai atropelar a cidade, né? Casas torcidas e a longa voz que sobe, ó, aí se diz pela repetição, que sobe, que sobe, que sobe, né? Então, assim, por mais que a cidade queira se manter longe dessa modernidade, ou voltada para um aspecto muito religioso, essas casas elas vão acabar se mudando, elas vão se alterar. A longa voz que sobe do morro, que sobe, é a voz do trem, né? Essencialmente aqui é a voz do trem. Por um lado, por outro lado, pode ser também a voz das cabeças de santo aqui que estão rezando. Mas como essa voz ela sobe do morro, então ela vai subindo, então parece que é o trem que está passando e aquele barulho do trem, né, ele vai ganhando intensidade conforme a passagem dele. Tá bom? Então é assim, não há como fugir à modernidade. Itabira é a terra onde o Drummond nasceu, né? O Drummond nasceu em Itabira, não é? Tem até um poema muito importante do Drummond chamado Confidências do Itabirano. Itabira, a principal produção de Itabira é produção de ferro. Né? Vamos ler o texto primeiro. Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê. Na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sinos. Os meninos seguem para a escola, os homens olham para o chão, os ingleses compram a mina. Só na porta da venda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. Então, ó, cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê, na cidade toda de ferro. Então, tá aqui, ó. Tá? A cidade toda de ferro. Qual é a cidade toda de ferro? Itabira, acabei de comentar, que a produção principal de Itabira é justamente o ferro. Né? Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê. Então, no pico do Cauê, nós conquistamos, nós temos, né, o nosso espaço. Esse pico do Cauê te dá a ideia justamente de elevação, a ideia, né, do processo de elevação da cidade, das pessoas da cidade. Né? As ferraduras batem como sinos, né? Lembrar que você tem aí uma locomoção, evidentemente, animal. Né? Os meninos seguem para a escola, os homens olham para o chão, os ingleses compram a mina. Então, olha a rotina, né? Aqui, ó, o cotidiano simples, né, de Itabira. Esses homens olham para o chão. Né? Olhar para o chão te dá a ideia de submissão. Né? E submissão principalmente porque, ó, olha quem vem chegando, os ingleses. Né? Chega o capital estrangeiro dominar a cidade.
Só na porta da venda, tu caramujo cisma na derrota incomparável, né? Então, assim, olha a porta da venda. Então, existem alguns elementos que vão resistir, né, a esse domínio, principalmente aqui, o domínio inglês. Tudo bem? Beleza? Vamos no próximo. São João del Rei. Vamos lá. Quem foi que apitou? Deixa dormir o aleijadinho, coitadinho. Almas que nem casas, melancolias das legendas, as ruas cheias de mulas sem cabeça, correndo para o rio das mortes e a cidade paralítica no sol, espiando a sombra dos emboabas, no encantamento das alfaias. Sinos começam a dobrar e tudo e todo me envolve uma sensação fina e grossa. Bom, quem foi que apitou? Quem apitou? O trem. Tudo bem? O trem que vem falando já faz tempo, né? Então o trem já chegou a São João del Rei também. Deixa dormir o aleijadinho, de novo a referência ao ícone mineiro, né? Aleijadinho. Almas que nem casas, melancolias das legendas. Almas que nem casas. Então ele está aproximando o que aqui, né? O homem, né? E a sua casa. Tá bom? Então o homem é a casa. Então o homem, a alma do homem é, digamos, a mobília dessa casa. E qual é essa mobília? São as melancolias. Tudo bem? As ruas cheias de mula sem cabeça. E aí você tem o que aqui? Você tem a ideia do sobrenatural? Sim. Mas não é só uma questão do sobrenatural, né? É uma questão do folclore, né? É uma questão da lenda, né? É uma questão dos mitos nacionais. Bom, correndo para o Rio das Mortes. E a cidade paralítica no sol. Essa cidade paralítica no sol, sabe o que lembra para gente? A velhice. Sabe os velhinhos que ficam sentadinhos no sol, tomando sol na cadeira na porta de casa, olhando os ácaros passando? É isso. Ó, os velhos parados, como a cidade é parada, né? Tomando sol. Espiando a sombra dos emboabas. Emboaba eram os caçadores de ouro. Então, não havia o que fazer, né? E deixar, na verdade, a caça do ouro. Só que o ouro aqui, nesse tempo, né, ele já é uma outra coisa, ele já não é aquele ouro, né, que a gente tem, vamos pensar lá nos tempos da mineração. Tá? Aqui é um outro tipo de riqueza que é um outro tempo. Né? No encantamento das alfaias. Alfaia é um tipo de bambu. Sinos começam a dobrar. De novo, a ideia da igreja aqui, lembrar do aspecto muito dominante mineiro, que são as igrejas, que é a religiosidade. E todo me envolve uma sensação fina e grossa. Não é? Então, olha, a sensação... Oh, meu Deus. A sensação fina e grossa, né? Ao mesmo tempo, é a ideia de modernidade, né? E também a ideia da tradição ou da manutenção dessa tradição. Tá? A gente pode ler de outras maneiras, tá bom? Eu estou lendo de uma maneira básica aqui para você, tá bom? O sexto, Nova Friburgo, esqueci um ramo de flores no sobretudo. Tá bom. Isso aqui é o que a gente vai chamar de poema minuto, tá? Ou então poesia pílula, que é muito comum no modernismo primeira geração. E do que ele está falando aqui? O que aconteceu em Nova Friburgo? Né? Ele esqueceu um ramo de flores no sobretudo. Então, ele está falando de um acontecimento simples, né? Um acontecimento corriqueiro, um acontecimento banal, né? Um acontecimento talvez comum, né? Por que comum? Porque a gente esquece, né? Um monte de coisas por aí. Né? Então, assim, é um acontecimento comum, banal, que ganhou espaço no texto poético. Tá bom? E o Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha, gente. Fios, nervos, faíscas, as cores nascem e morrem com impudor violento. Onde meu vermelho? Virou cinza. Passou a boa, peço a palavra. Meus amigos, todos estão satisfeitos com a vida dos outros, fútil nas sorveterias, pedante nas livrarias, nas praias, nu, 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 nu. Tu, 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 no meu coração. Mas tantos assassinatos, meu Deus, e tantos adultérios também, e tantíssimos contos do vigário. Este povo quer me passar a perna. Meu coração vai molemente dentro do táxi. Então, esse eu lírico agora, ele muda, né? Então, você tem o eu lírico, né, saindo daquele campo visual, né?
que era o campo visual mineiro, né, para o Rio de Janeiro, para a capital. Tá bom? Como é que é esse Rio de Janeiro? Deu para você perceber aqui, ó, tantos assassinatos, tá certo? Então, o Rio de Janeiro, ele é um espaço violento, né? Ainda mais se comparado com a origem, né, do eu lírico, que é uma origem mineira, então ele vem para um espaço violento. Mas não só violento, né? Fios, nervos, faíscas, o que é isso aqui? É o dinamismo, né? É o dinamismo urbano, é o dinamismo da grande cidade. Tá bom? As cores nascem e morrem. Essa ideia de cor que nasce e morre dá a ideia de luz. Né? Então, mais uma vez, a ideia de dinamismo. Né? Com impudor violento. Onde o meu vermelho virou cinza, passou a boa. Olha aqui o coloquialismo. Tá? De novo. Tá? Meus amigos todos estão satisfeitos com a vida dos outros. Olha, eles estão satisfeitos com o quê? Com a vida dos outros. São pessoas que ficam fuxicando, né, observando a vida alheia. A gente acabou de ler um outro texto em que você tem exatamente essa mesma ideia, né? As velhas que estão lá na janela. Lembra o Cidadezinha qualquer, né? Casa entre bananeiras, mulheres em laranjeiras, pomar, amor, cantar, lembra disso? Né? E ele fala que devagar as janelas olham. Né? Então te dá a ideia aqui também de que essa preocupação com a vida alheia não é só uma característica de cidades de interior, mas cidades pequenas, né? Mas também aqui no caso do Rio de Janeiro, tá certo? Então, meus amigos todos estão satisfeitos com a vida dos outros. Fútil nas sorveterias. Olha aqui, uma outra característica do Rio de Janeiro, a futilidade, a pedância, tá? Como é que é essa vida dos outros? É assim, tá bom? Nas praias, o que eu tenho? A nudez. Nu. E aqui tá brincando com a palavra, né? Aí vem um tu no coração. O que é esse tu? Esse tu aqui, deixa eu colocar aqui, vai ser a palpitação do coração, por quê? Porque ele viu um monte de gente nua no Rio de Janeiro. Mas tantos assassinatos, meu Deus, né? E adultérios também. Então, o que você tem aqui? Você tem o aspecto negativo, né, do Rio de Janeiro. Então, ele é violento e é negativo. E tantíssimos contos do vigário. Sabe o que é conto do vigário, né? O conto do vigário é aquela história que alguém passa para te enrolar e roubar você de alguma maneira, né? Este povo quer me passar a perna. Então, o povo carioca quer fazer o quê? Quer enganar o mineiro. Tudo bem? Ok? Quer enganar o mineiro aqui no caso, né? Meu coração vai molemente dentro de um táxi. Esse molemente aqui te dá a ideia de medo. Tá? O que você tem aqui? Você tem um eu lírico que, de uma certa forma, está se sentindo estranho, né, nesse mundo carioca. Está meio inadequado ali. Né? Então, é um interiorano que está inadequado em relação à cidade, que é a cidade urbana, no sentido de modernidade. Né? E ele está com medo. Né? Esse medo aqui, principalmente porque aqui, ó, a gente tem a ideia da esperteza, né, do carioca. A malandragem, mas que esperteza, é a malandragem carioca. E a malandragem carioca frente ao quê? A um inocente, né, de Minas, tá? Um inocente mineiro. Tudo bem? Bom, e aí a gente chega no último poema do Lanterna Mágica, né? Bahia. Preciso fazer um poema sobre a Bahia, mas eu nunca fui lá. Também, de novo, aquela ideia de poema minuto, né? Ou poesia pílula, como você preferir, tá? Do Drummond. Assim, eu não posso fazer um poema sobre a Bahia porque eu nunca fui lá. Então, o que está colocando aqui? Primeiro, ele sente necessidade de homenagear a Bahia, né? Mas ele não pode homenagear um lugar que ele não conhece. Então, o que ele determina aqui é que a gente deve fazer poesia sobre o que se conhece e não sobre o que não se conhece. Então, por exemplo, ele fez poesia sobre as cidades mineiras porque ele conhecia. Ele fez poesia sobre o Rio de Janeiro porque ele conhecia. Mas a Bahia ele não conhece, então ele não vai fazer poesia sobre aquilo que ele não conhece.
Então, a gente pode pensar que o texto poético, né, a poesia, ela parte das memórias, tudo bem? Porque as memórias que são desenroladas, então o desenrolar das memórias é que resulta na poesia. Como ele nunca esteve na Bahia, ele não tem memória da Bahia. Então ele não vai poder compor absolutamente nada a respeito da Bahia. Tudo bem? Ok? Bom, basicamente é isso, tá? Uma leitura bem curtinha, né? Como vocês já estão acostumados, né? Em relação às leituras que eu estou fazendo aí dos poemas do Alguma Poesia, tá? São leituras curtas, tá? Básicas de cada um dos textos do livro Alguma Poesia. Tá bom, meu amor? Espero ter te ajudado, tá? Se puder, já sabe, né? Compartilha o vídeo aí. A gente se encontra em breve. Um beijo. Tchau, tchau.